Olá, seja bem-vindo ao módulo 2. Hoje é a nossa primeira aula desse módulo e nós vamos falar dos fundamentos da saúde mental corporativa. A saúde mental no ambiente corporativo, ela deixou de ser um tema secundário para se tornar prioridade estratégica nas organizações. Empresas que cuidam da saúde mental de seus colaboradores, elas apresentam maior produtividade, menor índice de afastamentos, melhora o clima organizacional, as equipes elas ficam mais engajadas e menor rotatividade de funcionários. Quando esse equilíbrio ele é rompido, surgem algumas consequências, como o estresse crônico, a ansiedade, a depressão, a síndrome do burnout, os conflitos interpessoais e queda de desempenho. Por isso que cuidar da saúde mental no trabalho não é apenas um ato de cuidado humano, mas também uma estratégia de sustentabilidade organizacional. O que é saúde mental corporativa? A saúde mental corporativa ela é um conjunto de ações, de políticas, práticas e organizacionais voltadas para a promoção do bem-estar psicológico dos trabalhadores. E esse conjunto ela envolve então 3 pilares principais. Primeiro, a prevenção. Então, primeiramente, identificar o risco que pode gerar o sofrimento, e alguns exemplos aqui que a gente deve identificar dentro do ambiente de trabalho são o excesso de carga de trabalho, a pressão por resultados, um ambiente competitivo tóxico, assédio moral, a falta de reconhecimento. E o segundo pilar, então, ela é a promoção. Criar um ambiente saudável que fortaleça o bem-estar. Exemplos, a comunicação respeitosa, uma liderança humanizada, o reconhecimento profissional. Eu gosto muito daquelas empresas que têm um plano de carreira dentro da organização. Isso incentiva com que os colaboradores eles cresçam e também a empresa consegue filtrar e ficar realmente com aqueles colaboradores que são bons. Isso tem retenção de talentos. Os programas de qualidade de vida. Então, eu sempre digo que é o método RCP, né? Reconhecer, comunicação e procedimento. É basicamente esses 3 pilares aqui também. Depois da promoção vem a intervenção. Apoiar os colaboradores que já apresentam sinais de sofrimento psíquico. Eu trabalhei numa empresa que toda semana tinha alguém com crises de ansiedade, toda semana. Daí o que acontece? Pego esse colaborador, levado no hospital, chega lá, eles dão um calmante, a pessoa calma e ninguém olha o fundo emocional dessa pessoa. E daqui a pouco ela vai dar outra crise e outra crise. E o que acontece muitas vezes? A empresa vai lá e demite esse colaborador. Agora, com os riscos psicossociais, isso começa a ser um risco ocupacional. Então, a empresa ela precisa tomar cuidado com essas medidas e tratar isso como uma doença relacionada ao trabalho. Alguns exemplos de intervenção, o acompanhamento terapêutico, os programas de apoio psicológico, mediação de conflitos, treinamentos emocionais, para que a pessoa ela saiba lidar ali com as suas emoções nos dias mais difíceis. O que acontece muito? Empresas que trabalham com atendimento ao público. Então, ela acaba tendo uma demanda de fora, um assédio muito de fora. Como é que eu lido com essa situação? Primeiramente, eu treino a minha equipe para lidar com essa situação, porque eu não consigo treinar quem vem de fora. São algumas atitudes, algumas ações que vão fortalecer o emocional. E com isso, a pessoa vai saber lidar melhor com aquela situação. Uma nova realidade do trabalho. O mundo do trabalho passou por grandes transformações nas últimas décadas e cada vez está passando mais e mais, né? Agora a gente está aí numa geração da IA,
da inteligência artificial, e entre os principais fatores que impactam a saúde mental, então, estão o quê? A aceleração tecnológica, a pressão por produtividade, excesso de informação, insegurança profissional, insegurança financeira, com toda essa questão de política, guerra, todas essas situações, então acaba trazendo ali uma insegurança muito grande, a competitividade elevada, mudanças constantes nas organizações. Esses fatores, eles podem gerar um fenômeno chamado sobrecarga psicológica. É quando o trabalhador ele precisa lidar com as exigências emocionais e maiores capacidades para lidar, para se adaptar com essa situação. E com o tempo isso pode gerar um esgotamento mental, a desmotivação, afastamento por doenças. E tudo isso ele causa um impacto na saúde mental e também dentro das empresas. Os problemas de saúde mental eles geram impactos diretos nas organizações. Entre os principais estão o absenteísmo, que é quando o trabalhador ele falta por questão de saúde, e o presenteísmo, que aqui é mais difícil de detectar, que é quando o trabalhador ele está presente fisicamente, mas ele não consegue produzir adequadamente por conta daquele sofrimento emocional. E aqui a gente traz algo que é muito importante a gente saber reconhecer a cultura organizacional da empresa. Se a gente perguntar dentro da organização qual é a cultura de vocês, a grande maioria das empresas não sabem responder qual é a cultura. Então, a gente precisa saber identificar qual é a cultura da empresa. A cultura da empresa, ela influencia diretamente no bem-estar dos colaboradores. Empresas com cultura saudável, ela apresenta um respeito nas relações, uma escuta ativa, a valorização das pessoas, a liderança ela já é mais consciente, existe um equilíbrio entre metas e o bem-estar. Já as empresas com uma cultura tóxica, elas apresentam medo, pressão excessiva, uma comunicação agressiva com autoridade, excesso de poder, a falta de reconhecimento, uma competição destrutiva. A cultura organizacional ela pode ser um fator de proteção ou de adoecimento emocional. Como que eu sei qual é a cultura da empresa? Se eu fizer 3 perguntinhas para a empresa, tipo, o porquê que ela contrata, o porquê que ela demite e o porquê que ela promove os colaboradores, aqui já dá para a gente ter uma noção da cultura organizacional daquela empresa. O que é a cultura organizacional? Eu digo que a cultura é uma roupagem. Sabe, quando a gente é criança, a gente utiliza uma roupa de criança. Quando a gente é um adolescente, vai utilizar uma roupa de adolescente. Quando é adulto, vai utilizar uma roupa de adulto, pelo menos deveria, né? Então, é essa roupagem. O que a empresa está utilizando naquele momento? Naquele momento, quais situações estão ocorrendo lá? Algo que é muito legal para a gente pegar a cultura da empresa é a hora que algum colaborador está saindo, porque ali ele não tem papas na língua, ali ele vai falar o que ele quiser, afinal já está saindo mesmo, e ali a empresa ela consegue pegar o porquê que aquele colaborador está saindo da empresa. A empresa ela precisa ter uma cultura fortalecida, ela precisa saber o que o colaborador ele pode fazer e o que ele não pode de uma forma clara. Então, eu diria assim, quer desenvolver a cultura da empresa, liste tudo que o colaborador ele deve fazer e o que ele não deve fazer. Ali, faz um manual de cultura da empresa. Os líderes, eles possuem, então, uma grande influência emocional das equipes. Eu sempre digo que tudo tem uma hierarquia e tudo começa de cima para baixo. Os líderes, eles precisam ter uma escuta ativa dos colaboradores sem pré-julgamento, um respeito entre os limites humanos, comunicar sempre com clareza, essa comunicação precisa ser igual para todos, né? Precisa todos ter
esse mesmo conhecimento, a mesma comunicação. Eu sempre digo que comunicação falada gera o famoso telefone sem fio. Lá no final a informação vai estar distorcida. Fale, mas também documente, deixe essas informações documentadas, pegue assinatura, deixe uma cópia para o colaborador também, pede para ele ler novamente, para qualquer dúvida, ele tirar. Uma liderança saudável, então, ela reconhece os esforços, ela sabe elogiar, ela sabe fazer uma crítica construtiva, então a gente sempre elogia em público, mas na hora de chamar atenção, chama no particular. Usa técnicas sanduíche, que é o quê? Primeiro elogia, critica e elogia novamente. Isso traz menos impacto emocional para o colaborador. E sempre criticar a ação, nunca a pessoa. E o líder saudável, então, ele estimula o crescimento profissional da equipe. Ele não se sente ameaçado quando alguém está crescendo dentro da organização, muito pelo contrário, ele incentiva. Já os líderes tóxicos, eles podem gerar medo, insegurança, ansiedade, desmotivação, conflitos constantes, porque, sabe, líderes, eles precisam se posicionar. E o que eu vejo muito da liderança? Eles não se posicionam com medo do conflito e, por isso, gera mais conflito ainda. O líder, ele precisa se posicionar. Ele precisa, não, isso pode, isso não pode, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. E o que eu vejo muito nas organizações é líderes desposicionados e que muitos dos colaboradores, eles acabam agindo por conta. O que eu vejo muito são conflitos constantes por falta de liderança, de posicionamento. Um líder bem posicionado, ele sabe realmente até onde os seus liderados podem ir e até onde eles não podem ir. E ele deixa isso bem claro. E realmente, quando tem um conflito, ele vai lá, ele chama, ele resolve. Um líder não posicionado, ele vai arrumar uma desculpa, e quem é bom, desculpa não é bom em mais nada. Ele vai arrumar uma desculpa, não vai resolver aquilo ali, e vai estar constantemente tendo esses conflitos. Por isso, o desenvolvimento da liderança emocionalmente inteligente é essencial para a saúde mental nas organizações. E esses líderes, eles também precisam ser olhados, precisam ser cuidados. O líder, ele precisa ter um desenvolvimento da inteligência emocional muito fortalecida, porque é ele que vai segurar as pontas de toda a equipe. É ele, muitas vezes, que acaba ouvindo da hierarquia superior. Então, ele precisa ter um emocional bem fortalecido para saber lidar com essas situações. O papel do profissional de saúde mental nas empresas, então, é o quê? É trazer isso como uma missão, é identificar os fatores dos riscos psicossociais, promover programas de bem-estar, desenvolver os treinamentos emocionais, auxiliar na gestão de conflitos, apoiar a liderança, promover ambientes organizacionais saudáveis. Esse profissional, ele atua como um agente de transformação dentro da organização. Então, quando você entrar dentro de uma organização, leve isso realmente como uma missão, de que você vai entrar lá, essa organização vai estar de uma forma, e quando você sair de lá, a organização vai estar transformada. As pessoas vão dizer, que bom que esse profissional teve aqui, que trouxe uma paz, trouxe uma tranquilidade, trouxe uma clareza para o nosso ambiente de trabalho. Uma reflexão aqui do final da aula: o ambiente de trabalho, ele ocupa a maior parte da nossa vida, a gente vive a maior parte dentro do ambiente de trabalho, e quando o trabalho adoece, a vida também adoece. Quando o trabalho, ele promove um desenvolvimento humano, ele pode se tornar um espaço de crescimento, propósito e realização. O trabalho, ele é para ser um local saudável, onde a gente vá e que a gente goste de fazer aquilo, e que realmente traga uma paz, uma satisfação. Quando a gente vai trabalhar num local que aquilo ali, a gente levanta de manhã e diz, de novo,
vou ter que ir, né, fazer o quê? Sou obrigada. A gente já sai com um peso emocional muito grande. Eu preciso fazer com que os colaboradores, eles sintam o prazer de trabalhar. Que aquele ambiente de trabalho traga uma satisfação, um crescimento, que eu leve um propósito para aquilo que aquelas pessoas estão fazendo. Empresas que têm um propósito fortalecidos, elas crescem mais, elas retêm mais talentos. Cuidar da saúde mental no trabalho é cuidar das pessoas. A organização é feita de pessoas. E as empresas que cuidam de pessoas, elas constroem resultados sustentáveis e relações mais humanas. Menos conflitos, mais retenção, mais produtividade. E muitas das vezes a pessoa ela acaba não querendo mais trabalhar naquele local, não por causa do trabalho em si. Ela até gosta de fazer o que ela faz. Só que aquele ambiente ele é tão tóxico que a pessoa ela diz para ela mesma: eu prefiro ter saúde do que ter dinheiro. Trabalho arrumo em outro local também. Então ela sai daquele local e vai para um outro local que seja mais saudável. Vou deixar aqui um exercício de reflexão para vocês. Como você percebe o clima emocional do seu ambiente de trabalho, dos ambientes de trabalho onde você já trabalhou? Quais os fatores mais geram estresse na rotina profissional? Quero que vocês coloquem isso lá dentro do grupo da formação, que eu quero estar analisando isso com vocês, tá? Pode ser em áudio, pode escrever, enfim. E o que poderia ser feito para melhorar o bem-estar no ambiente organizacional? E qual seria o papel da liderança na construção desse ambiente? O que vocês indicariam de estar fazendo com os líderes para que esses ambientes de trabalho eles sejam cada vez mais saudáveis? Qualquer dúvida que vocês tiverem também pode deixar lá dentro do grupo, assim que possível a gente vai estar respondendo. Empresas são feitas de pessoas e pessoas não são máquinas de produção. São histórias, são emoções e vidas que precisam ser respeitadas. Um ambiente de trabalho onde a cultura é respeito, esse ambiente ele já faz aí uma diferença de 90% dos outros ambientes de trabalho. Existe aí muito desrespeito dentro das organizações. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Deixe o comentário de vocês, coloquem o que vocês gostariam de estar vendo, quais as dúvidas de vocês, e até a próxima aula.